No restaurante Arco-Íris, supostamente amigável à comunidade LGBTQ em Lisboa, o casal foi ignorado por 15 minutos, enquanto mesas ao redor recebiam atenção imediata. Quando finalmente o garçom se aproximou, com um sorriso forçado, Miguel, irritado, revelou: "Sou o filho do dono deste lugar, e isso vai mudar tudo." A revelação caiu como uma bomba. O garçom empalideceu, gaguejando desculpas, enquanto o gerente corria para a mesa, o rosto vermelho de constrangimento. João, um professor de história de 28 anos, sentiu um frio na espinha. Ele sabia que Miguel, herdeiro de uma família conservadora de empresários, estava arriscando mais do que uma refeição gratuita. Miguel, 30 anos, designer gráfico, sempre escondera sua orientação sexual da família, temendo o julgamento de um pai católico devoto e uma mãe obcecada por aparências sociais. Naquela noite, o incidente se espalhou como fogo em palha seca. O gerente, em pânico, ligou para o pai de Miguel, Sr. António, dono da cadeia de restaurantes. "Seu filho está aqui com um homem", disse ele, hesitante. António, em sua mansão nos subúrbios de Lisboa, desligou o telefone com raiva, chamando a esposa, Maria. "Nosso filho está nos envergonhando publicamente." Maria, uma dona de casa tradicional, chorou, recordando as missas dominicais e as expectativas de netos. João e Miguel saíram do restaurante sob olhares curiosos. No carro, Miguel dirigia em silêncio, os nós dos dedos brancos no volante. "Porque eu disse aquilo." "Foi impulsivo", murmurou ele. João tocou seu ombro. "Porque você está cansado de se esconder." "Mas agora, a família vai saber." Eles moravam juntos há 2 anos em um apartamento modesto no Bairro Alto, um relacionamento construído em segredos e promessas sussurradas. João, órfão de pais liberais, nunca entendera completamente o peso da tradição sobre Miguel. No dia seguinte, o telefone de Miguel tocou incessantemente. Era o pai. "Venha para casa agora." "Sozinho?" Miguel hesitou, olhando para João, que assentiu encorajadoramente. "Vá. Enfrente isso." Mas no fundo, João temia que essa fosse a primeira rachadura em sua união. Miguel partiu para a casa dos pais em Sintra, uma vila pitoresca cercada de montanhas, onde a família mantinha raízes profundas na sociedade portuguesa. Ao chegar, António esperava na sala de estar, com Maria ao lado, os olhos inchados. "É verdade. Você está com um homem?" perguntou António, a voz grave. Miguel engoliu em seco. "Sim, pai. Estou com João há 2 anos. Eu o amo." As palavras pairaram no ar, pesadas. Maria soluçou. "Como você pôde? Nós te criamos para ser um homem de família." António bateu na mesa. "Isso é uma fase. Você vai terminar isso, ou não será mais bem-vindo aqui." Miguel sentiu o peito apertar. Ele argumentou, falando sobre amor verdadeiro, sobre como a sociedade estava mudando em Portugal, com casamentos gays legais desde 2010. Mas António rebateu: "Leis mudam, mas valores não. Pense na nossa reputação, nos negócios." Miguel saiu dali abalado, prometendo pensar, mas no coração, sabia que uma escolha se aproximava: amor ou família. De volta ao apartamento, João esperava ansioso. E então? Miguel contou tudo, e eles se abraçaram, mas uma semente de dúvida foi plantada. João, sempre o otimista, sugeriu: "Talvez eles aceitem com o tempo." Mas Miguel, conhecendo sua família, duvidava. Naquela noite, enquanto Lisboa dormia, eles conversaram sobre o futuro, ignorando o abismo que se abria. Os dias seguintes foram tensos. Amigos comuns começaram a sussurrar, e no trabalho de Miguel, colegas olhavam de soslaio. João, em sua escola, enfrentou olhares curiosos de alunos e professores. "É verdade que você é gay?" perguntou um colega. João confirmou com orgulho, mas internamente, questionava se valia a pena o escrutínio. Então veio o primeiro confronto real. António ligou para João diretamente, obtendo o número de Miguel. "Fique longe do meu filho. Você está destruindo nossa família." João, chocado, defendeu seu amor, mas as palavras de António ecoaram: "Vocês vão pagar por isso." Miguel, ao saber, ficou furioso. Ele não tem direito. Mas o medo crescia,
E se o pai usasse sua influência para prejudicá-los? Miguel decidiu confrontar o pai novamente. Marcou um jantar familiar, convidando João, apesar das objeções. É hora de eles nos verem como somos. João concordou, mas sentia o peso da rejeição iminente. No restaurante da família, o mesmo arco-íris, a mesa estava posta para uma batalha. A atmosfera no arco-íris era elétrica naquela noite. Antônio e Maria sentaram-se rígidos, evitando olhar para João. Miguel, ao lado de seu amor, iniciou: pai, mãe, João é parte da minha vida. Aceitem ou não, isso não muda. Antônio bufou. Você acha que pode nos forçar a aceitar isso? Em Portugal, família é sagrada. Maria acrescentou, lágrimas nos olhos: pense nos seus irmãos, nos primos. O que dirão? João interveio calmamente. Senhor Antônio, eu amo seu filho. Não queremos machucar ninguém. Mas Antônio rebateu: amor. Isso é uma aberração contra Deus. A discussão escalou, vozes altas chamando atenção. Miguel defendeu: Deus. Vocês usam religião para justificar preconceito. Maria chorou mais alto, e Antônio ordenou que saíssem. Fora do restaurante, Miguel tremia de raiva. Eles nunca vão mudar. João o consolou, mas internamente, questionava sua própria resiliência. Nos dias que se seguiram, a família de Miguel intensificou a pressão. Irmãos ligavam, implorando que voltasse ao normal. Uma tia devota enviou cartas com passagens bíblicas. Miguel começou a duvidar. No trabalho, um projeto importante foi cancelado, sussurrando-se que o pai influenciara. Estou perdendo tudo por causa disso, desabafou ele uma noite. João sentiu uma pontada de culpa. Talvez eu deva me afastar. Mas Miguel negou: não, nós lutamos juntos. Então veio a traição. Um amigo próximo de Miguel, Pedro, que sabia do segredo há meses, vazou a história para a imprensa local. Casal gay expõe hipocrisia em restaurante amigável, lia a manchete em um blog lisboeta. Miguel confrontou Pedro: porquê? Pedro admitiu: achei que ajudaria a forçar a aceitação. Mas o dano estava feito, a família de Miguel ficou furiosa, culpando João por expor eles. Antônio retaliou, cortando a mesada de Miguel e ameaçando deserdá-lo. Escolha, família ou ele. Miguel, em crise, passou noites insones, pesando lealdades. João, vendo o sofrimento, sugeriu terapia. Precisamos de ajuda profissional. Eles marcaram com um psicólogo em Lisboa, especializado em questões LGBTQ. Na sessão, o terapeuta explorou os conflitos internos. Miguel, você sente culpa por desafiar sua educação? Miguel admitiu: sim, mas amo João. João compartilhou seu medo de abandono. E se ele escolher a família? O terapeuta aconselhou paciência, mas o mundo exterior não esperava. Sociedade portuguesa, apesar de progressista, ainda carregava vestígios de conservadorismo. Comentários online atacavam o casal: respeitem tradições. Outros apoiavam: amor é amor. Miguel leu tudo, o coração dividido. Uma manifestação LGBTQ em Lisboa os convidou, mas Miguel hesitou: e se piorar? João insistiu: precisamos nos posicionar. Eles foram, segurando mãos em público pela primeira vez. Discursos sobre igualdade ecoaram na Praça do Comércio, mas Miguel via olhares hostis. De repente, um grupo conservador protestou, gritando insultos. João protegeu Miguel, mas um empurrão os separou momentaneamente. Naquela noite, de volta em casa, Miguel quebrou. Não aguento mais essa pressão. João o abraçou: estamos juntos nisso. Mas o custo emocional crescia. Miguel perdeu peso, João enfrentava insonia. A família de Miguel planejava uma intervenção, convidando um padre para curar ele. O confronto veio em uma reunião familiar em Sintra. O padre, amigo de Antônio, falou de pecado e redenção. Miguel rebateu: meu amor não é pecado. João, presente apesar das objeções, argumentou logicamente sobre direitos humanos. Mas Maria implorou: volte para nós, filho. Miguel saiu dali, escolhendo João, mas com o coração partido. A decisão custou caro.
Antônio cumpriu a ameaça, deserdando Miguel. Você não é mais meu filho. Miguel, devastado, chorou nos braços de João. Perdi minha família por você. João sentiu o peso, valeu a pena. Eles se questionavam, mas o amor os unia, por enquanto. Meses se passaram, e o vazio deixado pela família de Miguel pesava como chumbo. Ele encontrou um novo emprego em uma agência liberal em Porto, mudando-se temporariamente para lá, deixando João em Lisboa. A distância testava o relacionamento. Chamadas noturnas viravam discussões. Você sente falta deles? Perguntava João. Sim, mas escolhi você, respondia Miguel, mas a dúvida crescia. Em Porto, Miguel encontrou uma comunidade LGBTQ acolhedora. Festas, eventos sociais o tentavam. Um homem, Ricardo, flertou abertamente. Você parece solitário, disse ele. Miguel resistiu, mas a solidão o corroía. Uma noite, bêbado, beijou Ricardo impulsivamente. Acordou arrependido, ligando para João. Cometi um erro. João, chocado, sentiu traição. Como pôde? Eles brigaram por horas. Miguel voltou a Lisboa, implorando perdão. Foi a pressão, a perda. Perdoe-me. João, após dias de reflexão, perdoou, mas a confiança rachou. Vamos reconstruir, disse ele, mas internamente, questionava tudo. A família de Miguel soube do incidente através de fofocas. Antônio zombou, veja, isso não dura. Maria, porém, sentiu pena e ligou secretamente para Miguel. Filho, volte. Podemos ajudar. Miguel hesitou, mas recusou, não sem João. Maria chorou, ele te faz sofrer. O dilema moral se aprofundava. Miguel ponderava, era certo sacrificar família por amor. João, por sua vez, lidava com sua própria culpa. Em uma aula, discutiu direitos LGBTQ na história portuguesa, inspirando alunos, mas sentindo hipocrisia em sua vida pessoal. Um evento social reuniu tudo. Um casamento de um primo de Miguel em Algarve. Convidados, mas advertidos a irem sozinhos. Miguel decidiu ir com João, desafiando. Na cerimônia, olhares hostis os seguiram. Antônio os confrontou, saia daqui. Miguel defendeu, somos família também. A briga explodiu, parentes divididos. Alguns apoiaram, outros condenaram. Maria desmaiou de estresse. No hospital, ela confessou a Miguel, eu te amo, mas não entendo. Miguel chorou, tente, mãe. Aquilo plantou uma semente de esperança, mas o dano era profundo. De volta, o casal enfrentou terapia intensiva. O terapeuta explorou Malta Nossé, vocês estão dispostos a pagar o preço. Eles afirmaram sim, mas Ricardo reapareceu, enviando mensagens. Miguel ignorou, mas João descobriu, levando a outra crise. Você ainda o vê. Acusações voaram. Miguel, para provar lealdade, bloqueou Ricardo e pediu João em casamento. Casemos, mostremos ao mundo. João, tocado, aceitou. Planejaram uma cerimônia simples em Lisboa, convidando amigos. Mas a família de Miguel boicotou. No dia do casamento, uma surpresa, Maria apareceu sozinha. Não aprovo, mas não quero perder você. Lágrimas fluíram. Antônio ficou em casa, amargo. O casamento foi belo, mas bittersweet. Miguel sentiu vitória, mas o custo, isolamento de parte da família. Pós-casamento, desafios continuaram. Sociedade reagiu misto, alguns clientes de Miguel fugiram. João enfrentou petições conservadoras na escola. Mas eles persistiam, advogando por direitos em eventos. Então, uma reviravolta, Antônio sofreu um infarto. No hospital, chamou Miguel. Filho, eu errei. O medo me cegou. Reconciliação tímida começou. Maria facilitou encontros. João foi incluído gradualmente. Mas nem tudo era perfeito. Traições passadas deixaram cicatrizes. Miguel questionava, e se eu tivesse escolhido diferente? João respondia, escolhemos o certo.
A reconciliação com Antônio foi lenta, cheia de conversas tensas. Eu via você como uma extensão de mim, admitiu ele. Miguel perdoou, mas impôs limites, aceite João ou nada. Antônio assentiu, visitando o casal esporadicamente. Maria cozinhava refeições tradicionais, tentando conectar. Mas sombras persistiam. Ricardo, rejeitado, espalhou rumores online, Miguel é infiel. Comentários tóxicos inundaram. Miguel processou por difamação, vencendo, mas o stress cobrou. João, apoiando, escondia sua própria depressão. Um dilema ético surgiu quando um irmão de Miguel, casado, confessou atração por homens. Ajude-me, pediu ele. Miguel aconselhou honestidade, mas viu hipocrisia na família. Vocês me julgaram, agora enfrentem. Sociedade portuguesa debatia, leis progressistas versus tradições. O casal participou de painéis, compartilhando sua história. O amor exige sacrifícios, disse Miguel. Mas em casa, discutiam, valeu o sofrimento. Uma traição maior veio de dentro. João, sobrecarregado, flertou com um colega. Nada físico, mas mensagens foram descobertas. Miguel explodiu, depois de tudo. João se desculpou, senti-me sozinho na luta. Eles se separaram temporariamente, Miguel voltando a Porto. Na separação, reflexões profundas. Miguel visitou o terapeuta sozinho, escolhi errado. O terapeuta, escolhas têm consequências. João, em Lisboa, escreveu cartas não enviadas, ponderando danos. Amigos mediaram. Pedro, redimido, pediu perdão. Eu causei isso. Miguel perdoou, mas alertou, ações têm preços. Reencontro em um café em Lisboa. Sinto sua falta, disse João. Miguel, eu também, mas precisamos confiança. Reconstruíram, mais fortes, mas cautelosos. Antônio, melhorando, convidou para um jantar familiar. João hesitou, mas foi. Conversas fluíram, aceitação crescendo. Mas uma prima conservadora atacou, isso é contra Deus. Debate acalorado seguiu, expondo divisões. Miguel defendeu, Deus é amor. Antônio apoiou timidamente, meu filho me ensinou isso. Momento de despertar. Mas custos acumularam. Miguel perdeu promoções no trabalho devido a preconceito. João enfrentou demissão ameaçada. Eles consideraram emigrar para a Espanha, mais aberta. Decisão, ficar e lutar. Fundaram um grupo de apoio LGBTQ em Lisboa, ajudando outros. Histórias semelhantes os inspiravam. Uma crise final, Maria descobriu um segredo antigo de Antônio, um caso passado. Hipocrisia revelada. Você me julgou enquanto pecava, gritou Miguel. Antônio admitiu, todos erramos. Isso uniu a família em vulnerabilidade. Perdoaram, crescendo. Com a família mais unida, o casal encontrou paz relativa. Mas sociedade testava. Uma lei proposta em Portugal para mais direitos LGBTQ enfrentou oposição conservadora. O casal advogou, Miguel testemunhando no Parlamento. Minha história mostra o custo do preconceito. Oposição veio, ameaças anônimas. João temeu pela segurança. Vale o risco. Miguel, sim, por nós e outros. Em casa, intimidade retornou, mas cicatrizes lembravam. Noites de conversa sobre escolhas, traí por fraqueza, admitiu Miguel. João, eu também errei. Um amigo, enfrentando rejeição familiar, pediu conselho. Lute, mas prepare-se para o preço. Eles ajudaram, vendo seu reflexo. Antônio, agora aliado, usou influência para promover inclusão nos restaurantes. Arco-íris tornou-se verdadeiramente amigável, com treinamentos. Mas uma traição final, um irmão de Miguel, invejoso, vazou detalhes privados para a imprensa. Escândalo renovado. Miguel confrontou, por quê? Resposta, você roubou a atenção. Família dividida novamente. Antônio deserdou o irmão. Integridade acima de tudo. O casal, resiliente, seguiu. Casamento fortalecido por provações.
Em uma viagem a Madeira, refletiram. Sobrevivemos, disse João. Miguel, mas a que custo? De volta, continuaram a advocacy. Uma jovem lésbica inspirada por eles agradeceu: vocês me deram coragem. Ou a que ninguém veio, amor vence, mas exige sacrifícios. Anos depois, o casal olhava para trás. Família aceitava, sociedade mudava lentamente. Mas danos perduravam, amizades perdidas, carreiras impactadas. Miguel, agora ativista, escreveu um livro sobre sua jornada. O Preço do Amor tornou-se best-seller, sparking debates. João, promovido, ensinava tolerância. Juntos, adotaram uma criança, desafiando normas. Mas em momentos quietos, questionavam: foi a escolha certa? A história terminou com eles em uma praça lisboeta, mãos dadas. Nós vencemos, disse Miguel. E você, leitor, é certo sacrificar família por amor verdadeiro, ou lealdade sanguínea deve prevalecer sempre?